Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia para os nossos amigos de casa, que Deus possa estar iluminando nossos corações por completo. Antes de iniciarmos esses momentos, eu convido os irmãos para que nós possamos fazer uma oração ao nosso Deus. Vamos orar. Querido Deus e bom Pai que estás nos céus, nós te agradecemos ao Senhor por mais uma vez termos o privilégio de amanhecer em um novo dia que o Senhor preparou para nós. E também te agradecemos, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui compartilhando a Tua palavra com esta pessoa que está nos ouvindo e nos assistindo neste momento. Pedimos que a Tua bênção também seja sobre a vida dela, sobre a sua família, sobre a sua casa, assim como o Senhor também tem nos abençoado aqui na Escola de Profetas. Amém. Pai, nos usa neste momento para que as palavras que nós viemos falar não venham de nós mesmos, mas que venham de Ti através de nós. E que essas palavras venham ser de encontro com as necessidades dessa pessoa que está assim, nos assistindo neste momento. Amém. Pai, recebe esses louvores que serão entoados a Ti. E ao nós cantarmos ao Senhor, que nós possamos sentir a presença e a companhia dos Teus santos anjos conosco, ao nosso redor. Amém, que Teu Pai. Santo Espírito paire sobre nós, que o mesmo seja derramado sobre nós e que o mesmo nos capacite para pregarmos a Tua palavra. Amém, Pai. Transforma-se o nosso coração, o coração desta pessoa, muda-se a nossa vida, a vida dela. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Com espírito de adoração e reverência ao nosso Deus, vamos entoar o hino 338, Brilho Celeste. Nesse momento, iremos recitar o verso que nós estamos a decorar nessa semana, né? Que encontra-se lá em Mateus 24, 24. No 3? 1, 2, 3. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 24.
Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 24. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 24. Amém. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia para você que está em casa. Que esse dia possa ser um dia abençoado. O hino que eu vou tocar vem falando do amor que Deus tem por cada um de nós. Nós vemos o amor dele na morte da cruz, na salvação que ele nos deu a cada um de nós e no amor que nós hoje estamos com vida, com saúde que ele nos concede. Neste momento eu irei louvar ao Senhor com o hino de número 457. Sim, Cristo me ama. Bom dia novamente, irmãos. Nessa madrugada, nossas atenções foram direcionadas para o livro de 2 Crônicas, no capítulo 28. Também estudamos o livro de 2 Reis, do capítulo 15 até o capítulo 17. E estudamos também o livro Profetas e Reis, o capítulo 27, que teve como título Acais. Mas antes de iniciarmos falando desse rei propriamente dito, vamos ver os reis que antecederam ele até chegar nesse dado momento do período de Israel. Aqui no capítulo 15, vem falando justamente sobre esses reis. Aqui no início vem falando sobre o rei Azarias, que era o rei de Judá. Ele reinou ali cerca de 52 anos, certo? Depois vem falando sobre os reis de Israel, que tinha como rei nesse período Zacarias. Não confundam o nome Zacarias com o profeta. Esse daqui era o rei Zacarias, lá em Israel. E ele fez o que era mal aos olhos de Deus, como a maioria, ou todos do reino ali do norte, né? E fala que Salu, filho de Jabes, ele conspirou contra ele e o matou e tomou o reinado para si. Logo após, veio Manaém. Agora quem estava no rei, assumiu o reino era Salu, e esse Manaém também fez a mesma coisa. Ele conspirou contra o rei, matou e agora estava novamente reinando um conspirador agora ali no reino do norte. Depois veio Pecaías, começou a reinar. Pecaías era filho de Manaém, certo? Contudo, Peca, o seu capitão, conspirou contra o rei e agora novamente matou o rei e tomou o reinado para si. Logo após veio Oséias. E novamente o que acontece? A história novamente se repete. Oséias, ele acabou conspirando contra Peca, filho de Remaías, né? E feriu e o matou e agora estava no reinado também. No capítulo 16 vem falando sobre o reinado de Acais.
E aí, Lucas, Acais foi um bom rei? Qual situação estava envolvendo aquele período ali no Reino do Norte? O que estava acontecendo? E no Reino do Sul também, que é o Reino de Judá, né? O que estava acontecendo naquele período? Bom, o rei Acaz, ele não foi um dos piores reis, porque antes dele houve outros reis piores, mas ele também praticou coisas também piores aos olhos do Senhor. Sim. Tanto que no verso 2, né, na continuação do versículo 2 do capítulo 16, se você aí ler na sua Bíblia, vai estar dizendo assim: não fez o que era reto perante o Senhor seu Deus, como Davi seu pai. Então, todos esses reis que vieram antes de Acaz, a Bíblia sempre diz a mesma coisa. Eles não fizeram reto aos olhos do Senhor e não andaram segundo os caminhos de Davi, seu pai. Então, Acaz foi um rei ruim. Um rei que não só praticava coisas erradas, mas também levou todo um povo a praticar coisas erradas também na nação do povo de Deus. Aqui no livro Profetas e Reis tem um parágrafo que eu gostaria de ler para vocês, que se inicia-se assim, no capítulo 27. O parágrafo inicia-se assim, ó. A ascensão de Acaz ao trono pôs Isaías e seus associados face a face com condições mais aterradoras do que as que então tivera lugar no reino de Judá. Aí eu gostaria de explicar uma coisa para vocês aí de casa. No tempo de Acaz, teve 2 profetas do Senhor, que foi Isaías e Miqueias. Eles foram os 2 profetas que Deus levantou nesse tempo para advertirem o povo de Israel e também para repreenderem um rei diante de todas as suas práticas erradas. Então, esses foram os 2 profetas que viveram no tempo do rei Acaz. E aí eu vou continuar a leitura do parágrafo. Muitos que anteriormente haviam resistido às influências sedutoras de práticas idólatras estavam agora sendo persuadidos a tomar parte na adoração de divindades pagãs. Por quê? Por que as pessoas antes elas estavam resistindo à idolatria, mas agora elas estavam se entregando completamente à idolatria? O parágrafo explica. Diz que os príncipes em Israel estavam se mostrando infiéis à sua atividade. Falsos profetas também, irmão David, se levantaram com mensagens que levavam ao extravio e até alguns dos sacerdotes estavam ensinando por interesse. Não obstante, os líderes em apostasia ainda conservavam as formas do culto divino e presumiam ser contados entre o povo de Deus. Olha só que coisa séria. Líderes que eram para estar influenciando o povo para seguir os caminhos de Deus, acabaram influenciando eles para seguir um caminho contrário ao que Deus tinha pedido. Príncipes, sacerdotes e falsos profetas. Tanto que os próprios sacerdotes ministravam, não por amor a Deus, mas por interesse, né? Então nós podemos ver aí, irmão Lucas, que uma liderança suja, uma liderança errada, culmina em liderados nécios e letárgicos. E era isso que estava acontecendo com o povo. O povo estava, por meio dessa influência desses líderes que receberam a luz, não porque eram melhores, mas porque eles tinham responsabilidades a mais para conduzir outros à luz, eles agora estavam levando trevas, coisas ruins para o povo. E o povo aderiu a isso, infelizmente. E note também, irmão David, que o parágrafo diz que por mais que eles estivessem fazendo isso, eles continuaram prestando culto ao Senhor. Como pensando, não, nós estamos fazendo algo que não é mal aos olhos do Senhor. Eles estavam ali tendo um pensamento de presunção, pensando que Deus estava aceitando aquilo. Né? Não, nós estamos adorando aqui a Deus, isso daqui não tem nenhum problema. E o pecado cega a gente de uma forma tão grande que quando a gente está no erro, a gente pensa que está fazendo o correto, mas na verdade a gente não está. E é por isso que eles continuaram nesse culto hipócrita, né? Ali fazendo coisas erradas e ao mesmo tempo adorando a Deus, prestando culto. Quão sério, quão grave é nós sermos cegados pelo pecado. E o próprio Isaías, falando sobre o povo, comparou a nação de Israel com Sodoma e Gomorra por conta das práticas de iniquidades que estavam acontecendo. Vejam que contradição, o povo de Deus sendo comparados a essas ímpias nações. Realmente a situação estava muito terrível naquele dado momento da história, né, Lucas? Veja só o que eles falavam aqui no parágrafo ainda do livro Profetas e Reis, no parágrafo que se inicia assim, ó, o profeta Miqueias, que durante esses tempos conturbados, né, o período em que a nação estava ali passando pela prática da idolatria, deu seu testemunho
declarou que os pecadores de Sião, do povo, né, de Israel, ao mesmo tempo que afirmavam estarem encostados ao Senhor e em blasfêmia se vangloriando. Aí eles diziam assim, não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Continuavam a edificar a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Está vendo o que eles diziam? O Senhor está conosco, nenhum mal nos sobrevirá, nós não vamos ser destruídos, nosso Deus ainda está conosco. Só que eles não sabiam que Deus já tinha os afastado da sua santa presença, por causa deles praticarem tamanhos pecados contra o Senhor. Então nós podemos notar aqui que eles estavam vivendo em erro, em pecado, em apostasia e ao mesmo tempo estavam querendo ter o favor de Deus. E nós sabemos que Deus ele não patrocina o erro, ele não está no meio de coisas erradas. Então essa era a situação, e essa é a situação que o pecado deixa, ele cega as pessoas totalmente. E olha que coisa, enquanto vocês estavam falando aí, desde Lucas, eu fiquei pensando aqui, que Deus ele jamais vai aceitar um culto com o coração dividido. Ainda que a gente possa fazer o que ele está pedindo de certa forma, porque o povo oferecia os sacrifícios e tal. E quantas vezes Deus dizia por meio dos profetas, eu estou farto desses sacrifícios, né? Porque não era dessa forma que Deus queria. Já estava havendo no meio do povo dele pluralidade de deuses, né? Eles tinham outros altares e continuavam com o altar do Deus do céu. O livro de Provérbios, no capítulo 21, no versículo 27, diz assim, o sacrifício dos ímpios já é abominação, quanto mais oferecendo-o com má intenção. Então, Deus ele jamais vai aceitar um culto dessa forma. E isso totalmente se aplica à nossa vida hoje. Nenhum discípulo pode ser um real discípulo de Cristo com o coração dividido. E isso a gente viu. Os discípulos de Cristo tiveram que deixar tudo, mas não apenas coisas materiais. Se esvaziaram totalmente. Então não tem como servir a Deus com o coração dividido. E a nação de Israel, ela estava assim, não deixava totalmente o Deus do céu, mas também não deixava totalmente os outros deuses das outras nações. E aí virou esse culto, né, abominável aos olhos de Deus. E não é porque Deus não queira perdoar, não é porque Deus não tenha perdão de fato para dar, mas é que a presença dele, como vocês falaram, ela é retirada quando é oferecido um culto dessa forma, um culto cheio de transgressão, um culto com o coração dividido. Muito bom esse comentário, irmã Paula. É verdade. Nosso Deus, ele é tão puro, né? Diz aqui no parágrafo que inicia-se assim, o Deus dos céus é tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a vexação não pode contemplar. Isso está lá em Hebreus capítulo 1, verso 13. Não é porque não esteja disposto a perdoar que ele se afaste do transgressor. O maior desejo de Deus é perdoar o pecador. É o que ele mais quer oferecer para mim e para você, é o perdão dele, né? Mas porque o pecador se recusa a servir-se da abundante provisão de graça, torna-se impossível a Deus livrar do pecado. Então, quando a gente recusa receber a graça de Deus, quando você recusa receber a graça de Deus, Deus não tem como lhe perdoar. Ele pode livrar você, pode perdoar você, mas livrar você das consequências do pecado, ele não livra, né? Que cada ato que nós praticamos sempre vai ter uma consequência. Então, em Acas, ele pecou contra o Senhor e as consequências veio, mas Deus ainda queria oferecer para ele o perdão, só que ele não queria aceitar o perdão, assim como o povo também não queria. E por isso que Deus enviou esses profetas, né? Esses profetas foram enviados para anunciar os juízos que em breve iriam acontecer, mas também para anunciar a misericórdia, porque antes do anúncio do juízo e o juízo propriamente dito, existe uma janela de salvação, que é quando o pecador se arrepende e começa a andar, a trilhar os caminhos corretos do Senhor. Então esses profetas também foram profetas de anunciar essa misericórdia que Deus tinha para com eles. Chamar o povo, né? Exatamente. O povo. Até porque Deus ele não sente prazer com a morte do ímpio, né? Ele ama a todos de igual forma e quer ver todos salvos. Esse é o querer de Deus para conosco. Então, algo que me chama muito a atenção, Lucas, é que realmente eles tiveram a oportunidade de voltarem atrás de seus maus caminhos. Muitas oportunidades. Mas, infelizmente, eles deram legalidade ao inimigo. E o parágrafo
O primeiro parágrafo da página 326, logo no meio, nos diz o seguinte: é especial artifício de Satanás levar o homem ao pecado e então deixá-lo ali, desajudado e desesperançado, temendo buscar o perdão. Esse é o plano de Satanás. Satanás ele usa dessa metodologia e ele também ama andar nos extremos. Ele faz com que um grupo de pessoas pensem que foram longe demais para retornarem, e ele também endurece outro grupo de pessoas para aquelas pessoas cometerem erro e não se tire aquele remorso por dentro. Então Satanás sempre anda nesses dois extremos aí, e realmente temos que buscar o equilíbrio. Nós sabemos que Jesus, ele promete auxílio, ele promete perdão. Lá em 1 João 9 diz o seguinte: se confessarmos nossos pecados ao Senhor, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É uma promessa de Deus e nós podemos orar em cima dessa promessa pedindo perdão a Deus, mas esse perdão tem que ser sincero. Esse perdão, esse arrependimento deve-se levar a uma reforma em nossas vidas. Não podemos continuar mais naquelas práticas erradas, né? Então, irmão Lucas, nós podemos ver que por meio de todos esses erros, consequências vieram para o reino de Judá, né? E nós vimos que houve essa união desnatural, feito o livro vem abordando, né? Entre o reino da Síria ali e o reino de Israel, se juntaram-se contra o reino de Judá, porque eles queriam tomar o reino de Judá, queriam colocar um rei ali que fosse contra o iminente Império Assírio, que estava crescendo grandemente naquele momento. Mas eu pergunto, Lucas, nesse momento de angústias e tristezas para o reino do sul em si, será que Acais, ele buscou refúgio e fortaleza em Deus, ou ele buscou refúgio em outro lugar? Quem dera se ele tivesse buscado refúgio no Senhor, né? Mas ele não buscou refúgio em Deus, né? Ele confiou no braço do homem, confiou no poder humano, ao invés de ter confiado no poder divino. E no capítulo 16, dos versos 5 em diante, eu vou ler aqui para você, em que explica por que ele fez essa aliança com o rei da Síria, tá bom? Diz assim: então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, né, a Jerusalém para pelejarem contra ela. Cercaram Acaz, porém não puderam prevalecer contra ele. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora delas os judeus. Os sírios vieram a Elate e ficaram habitando ali até o dia de hoje. Aí Acaz enviou mensageiros, né, ele estava ali vendo que estava sob pressão de vários inimigos. Então ele enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: olha, eu sou teu servo e eu também sou teu filho. Sobe, livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. O rei da Síria lhe deu ouvido, subiu contra Damasco, tomou-a, levou o povo para Quir e matou a Rezim. Então veja a união que ele fez entre um poder pagão, sendo que Deus ele não permitia que o seu povo se unisse com povos pagãos. E aqui no parágrafo do livro Profetas e Reis diz assim: tivesse Acaz e os principais homens de seu reino sido leais ao Altíssimo, e nenhum temor manifestariam a respeito de aliança tão antinatural como a que se tinha formado contra eles, mas a repetida transgressão tinha os despojado de força. O fato deles estarem desobedecendo a Deus, transgredindo contra o Senhor, fez com que eles não tivessem mais força, não tivessem mais coragem, passaram a ter medo dos inimigos. Uma nação que era poderosa passou agora a ser uma nação fraca, uma nação impotente, e agora não estavam mais confiando no braço do Onipotente, mas sim confiando no braço de um ser humano falho, um ser humano que não tinha capacidade nenhuma de livrá-los completamente dos seus inimigos. E para concluirmos, irmãos, nós vimos também que, infelizmente, Acais, ele disse consigo mesmo, né? Já que esses reinos aí estão prosperando tanto, eu acho que é por causa dos deuses dele. Então ele fez o que, irmão? Ele construiu ali aqueles altares e começou a sacrificar para esses deuses sírios. E isso trouxe consequências avassaladoras para o povo. E muito. Porque Acais, ele foi responsável por fechar até o templo do Senhor, a casa de Deus. E falando sobre isso, no finalzinho do capítulo, nos diz o seguinte:
aparentemente o paganismo havia triunfado. Vejam bem, aparentemente, não certamente. Os poderes das trevas haviam quase prevalecido. Quase, mas não totalmente. Por quê? Porque em Judá viviam alguns que mantiveram sua obediência a Jeová, recusando com firmeza serem levados à idolatria. Amém. No finalzinho fala: seu santuário fora fechado, mas aqueles fiéis foram assegurados. Deus é conosco. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Então Ele vos será santuário. Amém. Amém. Que Deus realmente possa ser o nosso santuário, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e que nós possamos trilhar os caminhos certos do nosso Deus. Amém. Para concluirmos, eu convido os irmãos para que nós possamos fazermos uma oração ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós te pedimos que o Senhor continue a ter misericórdia de cada um de nós. E que o Senhor nos ajude a permanecer no teu caminho, Senhor. Amém, Pai. Mediante a tanta idolatria, a tantas essas coisas erradas que o teu povo praticou no passado. Hoje não é diferente, Senhor. Hoje também, Pai, a infidelidade, a idolatria nesse mundo escuro de pecado. Mas queremos, assim como este grupo, que com firmeza resistiram às práticas idólatras e permaneceram fiéis ao único Deus verdadeiro que és tu, Senhor. Abençoe, Pai, essa pessoa que está em casa. Que ela possa, Pai, se colocar ao teu lado e que ela possa ter a certeza de que ao teu lado é onde ela e todos nós devemos estar. Que o teu perdão, Senhor, alcance a vida de todos estes que estarão assistindo. E que o Senhor também alcance as nossas vidas com teu perdão, com a tua transformação. E que o Senhor nos ajude a ser luz para esse mundo que está em escuridão e em trevas. Que o Senhor nos use como o Senhor usou o profeta Isaías para chamar o povo do pecado para o arrependimento, do erro para o certo e da perdição para a salvação, Senhor. Amém. Pai querido, fica conosco nesse santo dia. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Que Deus abençoe você, sua família, sua casa e até amanhã. Até amanhã.